Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Jean Saulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Música em Pauta. Vídeo de hoje, continuação da nossa série de introduções, hinos difíceis que merecem a atenção na hora de fazer a introdução. Então, continuando essa série, nós vamos dar continuidade falando de mais 4 hinos. Semana passada, então, eu postei falando sobre 4 hinos e esses 4 hinos foram comentados, analisados. Nós iremos falar de mais 4 hinos aí que merecem a atenção de vocês na hora de vocês estarem fazendo a introdução. Já curtam o vídeo, comentem, compartilhem, deixem aí o feedback de vocês, se vocês acham essas introduções difíceis, se vocês já fizeram essas introduções à igreja, se aconteceu alguma coisa, algum deslize, algum erro ou não, se foi tudo certo, se foi tudo bem, se correu tudo bem. Deixe nos comentários para a gente poder conversar um pouco sobre as introduções desses hinos. Tem hino hard na lista de hoje. Nos 4 hinos de hoje, os 4 hinos são bem difíceis, na minha opinião. Então já peguem o inário de vocês para anotar, para escrever, né? Peguem um café também e vamos lá, bora lá, e depois a vinheta. Galera, o hino 6, então vamos começar pelo hino 6. O hino 6, galera, ele vai se encaixar na categoria hinos com colcheia pontuada seguida de semicolcheia, né? O hino da semana passada foi o hino 179, né? Trabalhar, e tinha aquela questão das 2 colcheias, e tinha a questão de ter a colcheia pontuada e semicolcheia, e tinha a questão de ter 2 colcheias. Esse hino vai acontecer a mesma coisa. Então, se vocês analisarem na introdução dele, né, então vai aparecer colcheia pontuada seguida de semicolcheia. Só que chegando ali no finalzinho da introdução, o que acontece? Sequência de 2 colcheias, tá? Então nessa sequência de 2 colcheias não pode pontuar, tá bom? Tem que dar as 2 colcheias meio tempo cada uma, o valor exato delas, sem pontuar a primeira colcheia, tá? Porque como a gente veio, né, numa progressão aí nessa introdução, de colcheia pontuada, seguida de semicolcheia, quando chegou ali no finalzinho da introdução, que apareceu as 2 colcheias, dá vontade de pontuar. Se não prestar atenção, se não olhar bem, né, se não analisar ali, não, aqui são 2 colcheias, né, se não estudar bem, né, esses hinos, essas introduções antes de chegar na igreja, pode acontecer de ter um errinho ou outro, né? Então agora nós iremos ver um exemplo de como seria essa introdução errada, essa introdução pontuando essa colcheia que não é pontuada e depois, posteriormente, a introdução da forma correta, né? As 2 colcheias com o mesmo valor. E claro, nesse hino, além disso, existem outras dificuldades, como por exemplo a clave de Fá. A clave de Fá nós temos ali muitas notas no baixo, que varia, né? Então são notas que estão ali variando, não tem uma progressão de notas repetidas, né? Então eu tenho, né, num tempo eu tenho Sol, depois o Si, depois Dó. Então eu vou alternando essa clave de Fá e isso pode gerar um pouco de dificuldade, tá certo? Então esse hino ele poderia ser encaixado em outra categoria, né? Mas o que eu achei mais relevante para ele é a questão da colcheia pontuada seguida de semicolcheia e a questão de ter 2 colcheias também. De novo, como que estuda? Eu falei isso no vídeo passado. Mãos separadas, lentamente, vai lendo, vai assimilando o que a clave de Fá está pedindo, o que a clave de Sol está pedindo, para depois juntar e assimilar as 2 claves juntas. Galera, vamos ao hino 33. O hino 33, ele se encaixa na categoria hinos com passagem na introdução, né? É uma passagem que eu tenho ali, no segundo compasso dessa introdução, né? No segundo compasso do hino, o que eu tenho? Eu tenho uma passagem que eu tenho que contar, o segredo dessa passagem aqui é a contagem, tá? Eu tenho que encaixar as notas certas
no tempo certo, no movimento certo. No caso aqui é movimento, né? Porque é compasso composto. Então eu tenho o primeiro movimento, segundo movimento, terceiro, até o sexto movimento, né? Então eu tenho 6 movimentos por compasso. A colcheia terá o valor de 1 movimento, a semínima 2 movimentos. E o que acontece nesse trecho aí dessa passagem? Vamos analisar só o segundo compasso, né? Só o segundo compasso aí do hino, onde eu tenho essa passagem. Eu tenho uma colcheia, a colcheia vale 1 movimento, depois eu tenho uma semínima. Nessa semínima é que está o problema, porque normalmente ou as pessoas não seguram esses 2 movimentos, né? Ou às vezes dá menos, ou às vezes passa de 2 movimentos, é aonde acaba complicando, né? Então eu tenho que fazer Sol e Fá na mão esquerda, né? Sol no baixo e Fá no tenor, 1 movimento. Depois o Dó no baixo e o Sol no tenor são 2 movimentos, tá certo? Depois eu tenho mais 1 movimento da colcheia, que também é Dó e Sol. Nesse caso aqui, pessoal, existe uma polêmica envolvendo essa passagem. Na verdade, não é envolvendo a passagem, é envolvendo a articulação das notas da clave de Fá. Algumas pessoas irão dizer que você tem que articular, né, esse segundo Dó e Sol aí nessa passagem, né? Então nós temos esse primeiro Dó e Sol, e depois nós temos o segundo. Algumas pessoas falam que você tem que articular o Dó e o Sol do segundo. Outras pessoas vão falar que você tem que articular só o Sol do tenor. O Dó no baixo não articula, só articula o Sol. Algumas pessoas vão falar que você não tem que articular, que você tem que sustentar aí por 3 movimentos sem articular essa segunda nota. Então assim, aí a gente fica, e aí, o que a gente faz? A gente sustenta o Dó e o Sol por 3 movimentos, a gente articula, né, o Dó e o Sol, a gente articula o baixo e o tenor, ou a gente articula só o tenor para evidenciar que aí eu tenho uma passagem. Gente, aí vocês vão perguntar para a professora, vocês vão perguntar para a examinadora de vocês, para a instrutora, o que vocês vão fazer nessa passagem, tá? Porque eu não posso falar para vocês assim, olha, aqui nessa passagem vocês têm que segurar por 3 movimentos esse Dó e esse Sol. E eu também não posso falar, vocês têm que articular, porque não se chegou a um consenso ainda do que tem que fazer. O que se sabe é que no órgão a gente tem que tocar o máximo ligado possível. Mas e nesse caso que eu tenho uma passagem, será que é necessário fazer tão ligado? É necessário que a passagem seja evidenciada? Precisa articular? E para isso tem que se articular, né? Para ser evidenciada essa passagem, o que eu tenho que fazer? Não se chegou num consenso. E isso eu imagino, né, que com o tempo, com as reuniões, as irmãs vão chegar num consenso sobre essa questão. Porque não é só nesse hino, existem vários hinos com essa questão de eu ter notas repetidas na mão esquerda e às vezes a gente fica, e aí, articula, não articula, né? Eu ligo essas notas, o que eu faço? Então aqui no caso dessa introdução, o importante é você fazer a contagem correta e tocar os tempinhos certos, né? Os movimentos certos aqui. Agora, se você vai articular ou não, esse Dó no baixo e esse Sol no tenor, aí vocês vão ter que pedir instrução para a examinadora, para a instrutora de vocês, que aí elas vão falar o jeito que elas fazem, o jeito que elas foram ensinadas a fazer, tá? Existem 3 jeitos então, e eu vou mostrar como que fica essa introdução, essa passagem dessas 3 maneiras diferentes. Galera, vamos olhar agora o hino 300. O hino 300 ele faz parte da categoria hinos com tenor e baixo variados. No caso do hino 300, o tenor que é muito variado, né? Então se vocês analisarem aí o tenor, é muito variado. Gente, esse tenor aqui é terrível. Tanto que, olha a quantidade de recursos de dedilhado que eu tenho que
utilizar nessa introdução, né? No primeiro compasso, né, do hino, eu já tenho o quê? Uma substituição de dedo. No segundo compasso, eu tenho passagem. Depois eu tenho outra passagem, seguida de substituição de dedo nesse terceiro compasso. Depois no outro compasso eu tenho outra substituição. Depois no outro compasso eu tenho uma passagem. Então assim, gente, é muita informação nessa introdução, nessa questão de dedilhado, porque o tenor é muito variado. Então assim, galera, o hino 300, na minha opinião, é uma das introduções mais difíceis do hinário. Então assim, é um hino que você tem que tomar muito cuidado, você tem que estudar bastante essa introdução. Porque que você não é um hino muito comum, né? Ele até poderia ser encaixado em outra categoria, na categoria hino pouco chamado. Ele é chamado assim bem de vez em quando, pelo menos aqui, mas não é comum. Então, às vezes você deixa de estudar ele quando pede. Gente, essa introdução com esse tenor, para acontecer um erro aqui é 2 palitos. Para acontecer de comer nota na clave de Fá, segurar, fazer errado. Então, assim, tem que tomar muita atenção nesse hino. Dessa lista de hoje, desses 4 hinos, ele é o hino mais difícil. Ainda tem a questão das colcheias pontuadas seguidas de semicolcheias, né? Vou ser prolixo, vou entrar naquela questão. Como que eu faço para acertar essa introdução? Estudar mãos separadas, sempre, com o metrônomo se possível, com velocidade lenta e vai aumentando progressivamente. Repete, 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 porque repetição é a mãe de todas as habilidades. Tem que repetir, tá certo? É possível acontecer erro? É, porque ninguém é perfeito e todo mundo erra. Só que existem 2 tipos de erro. O erro que a pessoa erra uma nota, uma coisa, às vezes esquece e pula porque ela está muito nervosa, né? Acontece, é perfeitamente humano. E vai ter dia que nem todas as introduções vão sair perfeitas e tá tudo bem. Agora o erro, quando a pessoa não estuda, é diferente, tá? Se conformar com o erro e não estudar, não chegar em casa e depois estudar, é diferente. Então a gente percebe quando a pessoa erra porque ela tá nervosa, porque é normal, porque é comum, porque é um ser humano e todo ser humano erra, do que quando a pessoa não sabe o que tá fazendo, ou quando ela não estuda. Entendeu? É diferente, os 2 tipos de erro são diferentes. Galera, para finalizar, nós entramos agora na lista de hinos pouco chamados. É o caso do hino 329. Você nunca escuta ele, pelo menos aqui. Ele nunca é chamado, nunca é cantado, nunca é tocado. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa introdução, se pedir esse hino no dia que você estiver tocando, tem que tomar cuidado com essa clave de Fá, tá? Logo aí no primeiro compasso aí do hino, nós temos uma variação de notas do baixo, né? Então estava vindo ali no Sol, depois vou pular, depois vou pro Si, Ré. Tenho substituição de dedo aí nesse tenor. Enfim, galera, tem que tomar cuidado. E nessa clave de Sol, nesse ostinato aí, nessas notas repetidas, nesses 3 Si, tem que tomar cuidado. Porque às vezes você pode dar um Si a menos ou dar um Si a mais. Galera, então era isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo aí com os organistas, comentem, curtam, compartilhem o vídeo. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, vou trazer mais 4 hinos para falar aqui com vocês, para a gente discutir. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.